Sejam muito bem-vindos. Mais um dia, mais um encontro nosso com a Palavra de Deus. O clube de leitura que entra aí na sua casa, onde quer que você esteja a nos acompanhar. Você entra aqui também no meu escritório e juntos nós formamos essa sala de leitura maravilhosa e que com certeza vai levar durante muitos anos aí a Palavra de Deus através das gravações que ficarão disponíveis em algumas plataformas. Bom, nós estamos no dia de número 282 do nosso plano de 365 dias e chegamos aos últimos capítulos do profeta Jeremias. Capítulos bem conclusivos. Teremos aí no final, no capítulo final, um breve resumo de tudo que aconteceu ali com Babilônia, o porquê que aconteceu aquilo com o povo, o que aconteceu no final das contas, com esse império babilônico, as profecias que Jeremias já tinha anunciado, veremos aqui se cumprindo. É uma leitura bem dinâmica, bem tranquila, apesar de extensa, por isso vou fazer assim uma leitura realmente bem dinâmica, tá? Não há muita coisa que a gente falar, porque muito do que está escrito aqui já foi lido, já foi explicado, tá bom? Então vamos fazer a nossa oração. Pai amado, Pai querido, rendemos graças ao Teu santo nome. O Senhor é muito bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Senhor, te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui reunidos nessa sala de leitura, lendo os textos, a Tua santa palavra. Fala ao nosso coração, Senhor. Ajuda-nos mais uma vez a interpretar e encaixar essa peça deste quebra-cabeça, vamos dizer assim. Colocar mais uma pecinha, que são os capítulos de hoje, e assim a gente vai completando de uma forma ampla a visão daquilo que o Senhor deixou registrado nos livros sagrados. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos colocar aqui a Bíblia na tela. Jeremias, capítulo 48. Vamos à leitura. Versículo 1. Contra Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ai de Nebo, porque foi saqueada. Kiriataim está perplexa e tomada. Misgabe está perplexa e consternada. Não há louvor em Moabe, em Esbom. Foi planejado o mal contra ela. Vinde e desarraiguemo-la, para que não seja mais uma nação. Também tu serás derrubada, ó Madmen, a espada te perseguirá. A voz de clamor será de Horonaim, saque e grande destruição. A voz de clamor, saque e grande destruição contra Horonaim. Moabe está destruída, os seus pequeninos fizeram ouvir um clamor, porque pela subida de Luit subirão com choro contínuo. Pois na descida de Horonaim os inimigos ouviram um grito de destruição. Fugi, salvai vossas vidas e sede como a charneca no deserto. Porque confiastes em tuas obras e em teus tesouros, tu também serás tomada. E Quemos sairá para o cativeiro juntamente com seus sacerdotes e príncipes. E o saqueador virá sobre cada cidade, e nenhuma cidade escapará. O vale também perecerá, e a planície será destruída conforme o Senhor falou. Dai asas para Moabe, para que este possa fugir e sair, pois as suas cidades serão desoladas, ninguém mais as habitará. Amaldiçoado seja aquele que faz a obra do Senhor enganosamente, e amaldiçoado seja aquele que refreia sua espada do sangue. Desde a sua juventude, Moabe tem estado sossegado, e ele sobre o seu sedimento assentou, e não foi esvaziado de vasilha para vasilha, e nunca esteve em cativeiro. Portanto, seu sabor permaneceu nele, e seu aroma não é alterado. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que eu lhes enviarei andarilhos, que os farão perambular, e esvaziarão seus vasos, e quebrarão as suas garrafas. E Moabe terá vergonha de Quemos, como a casa de Israel esteve envergonhada de Betel, a sua confiança. Como dizeis, vós, nós somos poderosos e fortes para a guerra.
Moabe está saqueada e saiu das suas cidades, e os seus homens, jovens, escolhidos, desceram à matança, diz o rei cujo nome é o Senhor dos Exércitos. A calamidade de Moabe está próxima a chegar, e a sua aflição apressa-se velozmente. Todos vós que estáis em torno dele, lamentai-o, e todos vós que sabeis o nome dele, dizei: como se quebrou a forte vara e o belo cajado. Tu, filha que habitas em Dibom, desce da tua glória e assenta-te sedenta, pois o saqueador de Moabe virá sobre ti, e ele destruirá tuas fortalezas. Ó habitante de Aroer, fica pelo caminho e espia, pergunta àquele que foge e àquele que escapa, e dize: o que aconteceu? Moabe está perplexo, porque este está quebrantado. Uivai e gritai, cantai em Amon, que Moabe foi saqueada. E juízo veio sobre a região da planície, sobre Elon, e sobre Jaza, e sobre Mefaate, e sobre Dibom, e sobre Nebo, e sobre Bet de Blataim, e sobre Kiriataim, e sobre Betel-Gamul, e sobre Bet-Meon, e sobre Quiriote, e sobre Bosra, e sobre todas as cidades da terra de Moabe, distantes ou próximas. O chifre de Moabe foi cortado e o seu braço quebrado, diz o Senhor. Você já sabe que chifre representa força, né? Já foi falado isso várias vezes, inclusive em Salmos. Então, a força de Moabe foi cortada, o seu braço foi quebrado, diz o Senhor. Embriagai-o, porque ele engrandeceu-se contra o Senhor. Moabe também revolver-se-á em seu vômito, e também será um escárnio. Porque não foi Israel um escárnio para ti? Foi encontrado entre ladrões? Pois desde que falaste dele, pulaste de alegria. Ó vós que habitais em Moabe. Isso aqui, gente, é o cumprimento daquela profecia que dizia que Moabe também seria destruída. Por quê? Porque Moabe começou a zombar de Jerusalém. Por causa do ataque de Jerusalém, da destruição de Jerusalém, os moabitas então se alegraram, né, com a derrota de Jerusalém. Então, vocês não pularam de alegria? Agora é a vingança do Senhor também contra as outras nações, as nações ao redor de Israel e ainda de Babilônia. E Babilônia vai tomando tudo, mas no final também Babilônia será punida por causa do seu orgulho. Versículo 28. Ó vós que habitais em Moabe, deixai as cidades e habitai na rocha, e sejais como a pomba que faz o seu ninho nos lados da boca da caverna. Nós ouvimos sobre o orgulho de Moabe. Ele é extremamente orgulhoso. Sua altivez e sua arrogância, seu orgulho e a soberba de seu coração. Eu conheço a sua ira, diz o Senhor, porém isto nada é. Suas mentiras não irão dar resultados. Portanto, eu gemerei por Moabe, e eu clamarei por todo Moabe. Meu coração gemerá pelos homens de Kir-Heres. Ó vinha de Sibma, eu irei chorar por ti com choro de Jazer. Tuas plantas se foram sobre o mar e chegaram ao mar de Jazer. O saqueador caiu sobre os teus frutos de verão e sobre a tua vindima. E alegria e júbilo são tomados do campo fértil e da terra de Moabe. E eu fiz o vinho faltar desde os lagares. Ninguém pisará com júbilo, o seu júbilo não será júbilo. Desde o clamor de Esbom até Eliale e até Jaza ouviram-se suas vozes, desde Zoar até Horonaim, como uma novilha de 3 anos de idade, porque as águas de Nirim também serão desoladas. Além disso, farei desaparecer de Moabe, diz o Senhor, aquele que oferece nos lugares elevados e aquele que queima incenso aos seus deuses. Portanto, meu coração irá soar por Moabe como flautas, e meu coração soará como flautas pelos homens de Kir-Heres, porque as riquezas que ele adquiriu pereceram. Porque toda a cabeça estará rapada e toda a barba cortada. Sobre todas as mãos haverá cortes e sobre os lombos pano de saco. Haverá ampla lamentação sobre todos os telhados de Moabe e nas suas ruas, pois eu quebrarei Moabe como um vaso que não agrada, diz o Senhor. Eles gemerão dizendo: como está quebrantado, como Moabe virou as costas com vergonha. Então Moabe será um escárnio
e uma consternação para todos aqueles ao seu redor. Porque assim diz o Senhor: eis que ele voará como uma águia e estenderá suas asas sobre Moabe. Quiriate foi tomada, e as fortalezas e os corações dos homens poderosos de Moabe serão como o coração de uma mulher com dores de parto, e Moabe será destruído, para que não seja um povo, porque ele se engrandeceu contra o Senhor. Medo e cova e armadilha vêm sobre ti, ó habitante de Moabe, diz o Senhor. Aquele que foge do medo cairá dentro da cova. Aquele que escala para fora da cova será preso pela armadilha, pois eu trarei sobre Moabe, o ano da sua visitação, diz o Senhor. Aqueles que fugiram posicionaram-se sob sombra de Esbom por causa da força, porém um fogo saiu de Esbom e uma chama desde o meio de Sion e devorou o lugar remoto de Moabe e a coroa da cabeça dos turbulentos. Ai de ti, ó Moabe, o povo de Quemós perece, pois teus filhos são tomados cativos e tuas filhas cativas. Contudo, eu trarei novamente os cativos de Moabe nos últimos dias, diz o Senhor. Até aqui o julgamento de Moabe. Vamos para o capítulo 49. A respeito dos amonitas, diz o Senhor: não tem Israel filhos? Não tem ele herdeiro? Por que então faz o seu rei herdar Gade e seu povo habitar em suas cidades? Portanto, eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que eu farei um alarme de guerra ser ouvido em Rabá dos amonitas, e ele será um montão de ruínas, e suas filhas serão queimadas a fogo. Então Israel será herdeiro daqueles que o herdaram. Então Israel será herdeiro daqueles que o herdaram, diz o Senhor. Geme, ó Esbom, pois Ai é saqueada. Clamai, vós filhas de Rabá, cingi-vos de pano de saco, lamentai e correi para lá e para cá, pelas sebes, que são cercas, pois seu rei será levado ao cativeiro, juntamente com seus sacerdotes e seus príncipes. Por que motivo tu te glorias nos vales, teu vale frutífero, ó filha apóstata, que confias nos teus tesouros, dizendo: quem virá até mim? Eis que eu trarei um pavor sobre ti, diz o Senhor Deus dos exércitos, e todos aqueles que estão em torno de ti, e cada homem será lançado em frente de si, e ninguém irá juntar aquele desgarrado. E posteriormente eu trarei os cativos dos filhos de Amon, diz o Senhor. A respeito de Edom, assim diz o Senhor dos exércitos: não há mais sabedoria em Temã? Pereceu o conselho do prudente? E desapareceu a sua sabedoria? Fugi, retrocedei, habitai em profundidade, ó habitantes de Dedã, porque eu trarei a calamidade de Esaú sobre ele no tempo em que eu o visitarei. Se vindimadores vierem a ti, não deixariam eles algumas uvas a respingar? Se são ladrões durante a noite, eles destruirão até terem o bastante. Vocês se lembram que esse versículo aqui nos faz lembrar da ordem do Senhor, que quando eles colhessem, era para deixar algumas coisas ainda, para que os pobres depois pegassem, e o que caísse no meio do caminho não era para recolher. Está lá, colhendo cachos de uva. Caiu algum, deixa ali. E não colhe completamente, deixa alguns cachos, porque depois viriam os pobres, os menos favorecidos, os estrangeiros iriam também poder comer alguma coisa, colher para comer, né? Aí aqui está falando: se vindimadores vierem a ti, não deixariam eles algumas uvas respingar? Se são ladrões durante a noite, eles destruirão até terem o bastante. Porém, eu despi Esaú. Eu revelei os seus lugares secretos, e ele não será capaz de se esconder. A sua semente foi saqueada, assim como seus irmãos e seus vizinhos, e ele não existe mais. Então, ou seja, destruição total, né? Uma metáfora para dizer que não ia ficar nada mesmo. Ficariam despidos. Versículo 11. Deixa tuas crianças órfãos, e eu as preservarei vivas, e deixa tuas viúvas confiarem em mim. Porque assim diz o Senhor: eis que aqueles cujo julgamento não foi para beber da taça, seguramente beberam, e és tu aquele que ficarás completamente impune? Tu não irás impune, porém tu certamente dela beberás. Porque eu tenho jurado por mim mesmo, diz o Senhor, que Bozrá,
tornar-se-á uma desolação, uma desonra, uma devastação, uma maldição, e todas as suas cidades serão perpétuas devastações. Eu ouvi um rumor vindo do Senhor, e um embaixador é enviado até os pagãos, dizendo: reuni-vos, e vinde contra ela, e levantai-vos para a batalha. Pois eis que eu te farei pequeno entre os pagãos, e desprezado entre os homens. Tua terribilidade enganou-te, e o orgulho de teu coração, ó tu que habitas nas fendas da rocha, que ocupas a altura da colina, embora eleves teu ninho tão alto como a águia, dali te derrubarei, diz o Senhor. Também Edom será uma desolação, todo aquele que passar por ele estará atônito e assobiará por causa de todas as suas pragas, como na derrubada de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, diz o Senhor. Nenhum homem habitará ali, nem filho de homem morará nela. Eis que ele, como leão, subirá da cheia do Jordão contra a habitação do forte. Porém, de repente, eu o farei escapar. E quem é o homem escolhido para que eu possa estabelecer sobre ela? Quem é semelhante a mim? Quem determinará a mim o tempo? E quem é o pastor que resiste perante a mim? Portanto, ouvi o conselho do Senhor que ele tomou contra Edom, e os seus propósitos que ele planejou contra os habitantes de Temã. Certamente os menores do rebanho o arrastarão, certamente ele fará suas habitações desoladas com eles. A terra moveu-se ao barulho de sua queda, e do seu clamor se ouviu o barulho até o mar vermelho. Eis que ele subirá e voará como águia, e estenderá suas asas sobre Bozrá. E naquele dia o coração dos poderosos homens de Edom será como o coração de uma mulher em suas dores de parto. A respeito de Damasco, Ramate está perplexa, e Arpade, porque ouviram uma má notícia e atemorizaram-se. Há tristeza sobre o mar, este não pode sossegar. Damasco tornar-se-á frágil e vira-se para fugir. Vira-se para fugir. E medo se apoderou dela, angústia e tristezas a tomaram como uma mulher em trabalho de parto. Como não está abandonada a cidade de louvor, a cidade de minha alegria? Portanto, os seus jovens homens cairão nas suas ruas, e todos os homens de guerra serão cortados naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. E eu acenderei um fogo no muro de Damasco, e este consumirá os palácios de Ben-Hadad. A respeito de Quedar e a respeito dos reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, ferirá. Assim diz o Senhor: levantai-vos, subi para Quedar, e despojai os homens do leste. As suas tendas e seus rebanhos serão tomados. Eles tomarão para si mesmos suas cortinas, e todos os seus vasos e seus camelos, e eles lhes gritarão a pavor em todo lado: fugi, desviai-vos para longe, habitai nas profundezas, ó habitantes de Razor, diz o Senhor, porque Nabucodonosor, rei de Babilônia, tomou conselho contra vós e concebeu um intento contra vós. Levantai-vos, alcançai vós a nação rica que habita em segurança, diz o Senhor, que não tem portões nem barras, que habita sozinha, e os seus camelos serão uma presa, e a multidão de seu gado um despojo, e eu os espalharei a todos os ventos que estão nos mais remotos lugares, e eu trarei a sua calamidade de todos os lados, diz o Senhor. E Razor será uma habitação para dragões, e uma desolação para sempre. Não haverá homem que habite ali, nem filho de homem habitará nela. Palavra do Senhor que veio a Jeremias o profeta contra Elão, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu quebrarei o arco de Elom, o chefe do seu poder, e sobre Elão trarei eu 4 ventos dos 4 cantos do céu, e os espalharei em direção a todos esses ventos. E não haverá nação onde os exilados de Elão não chegarão, porque eu trarei a Elão consternação perante seus inimigos e perante aqueles que buscam a sua vida, e eu trarei o mal sobre eles, minha violenta ira, diz o Senhor, e eu enviarei a espada após eles, até que venha consumi-los. E eu colocarei meu trono em Elão, e destruirei dali o seu rei e os príncipes, diz o Senhor. Porém, acontecerá nos últimos dias, que eu trarei novamente os cativos de Elão, diz o Senhor. Vamos para o capítulo 50. A palavra que o Senhor falou contra a Babilônia e contra a terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias o profeta. Declarai vós entre as nações e divulgai, e erguei um estandarte.
Divulgai e não ocultai, dizei: Babilônia tomada, Bel está perplexo, Merodach está quebrado em pedaços, os seus ídolos estão perplexos, suas imagens estão quebradas em pedaços, porque do norte sobe uma nação contra ela, a qual desolará sua terra, e ninguém habitará lá. Eles removerão dali tanto homem quanto animal. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente, indo e chorando. Eles irão e buscarão o Senhor seu Deus. Eles perguntarão o caminho para Sião com suas faces naquela direção, dizendo: Vinde e unamo-nos ao Senhor em um perpétuo pacto que não será esquecido. Meu povo tem sido ovelhas perdidas, seus pastores as têm extraviado, eles as desviaram sobre os montes. Eles vão do monte para a colina, e eles esqueceram o seu lugar de descanso. Todos os que as encontravam as devoravam, e seus adversários disseram: Nós não transgredimos, porque eles pecaram contra o Senhor, a habitação da justiça, o Senhor, a esperança de seus pais. Fugi do meio de Babilônia, e saí da terra dos caldeus, e sede como os bodes adiante dos rebanhos, pois eis que eu farei surgir e farei se levantar contra a Babilônia uma assembléia de grandes nações da região do norte. E eles por-se-ão em ordem contra ela, dali será tomada. As suas flechas serão como as de um homem poderoso, especialista, nenhuma tornará vazia. E Caldeia será um despojo. Todos os homens que a despojarem estarão satisfeitos, diz o Senhor. Por que vos alegrastes? Porque vos regozijastes, ó vós destruidores da minha herança? Porque vós sois fartos com a novilha na grama e mugis como touros. Vossa mãe estará profundamente perplexa. Ela que vos deu a luz será envergonhada. Eis que a última nação será uma vastidão, uma terra seca, um deserto. Por causa da ira do Senhor, ela não será habitada. Porém, ela será inteiramente desolada. Todo aquele que passar por Babilônia estará atônito e assobiará por todas as suas pragas. Ponde-vos em ordem contra a Babilônia ao redor, todos vós que enteçais o arco, e atirai-lhe não poupeis flechas, porque ela pecou contra o Senhor. Gritai contra ela ao redor, ela não deu sua mão. Seus alicerces estão caídos, os seus muros estão destroçados, porque esta é a vingança do Senhor. Exercei vingança sobre ela, como ela tem feito, fazei para com ela. Cortai de Babilônia o semeador, e aquele que maneja a foice no tempo de colheita. Por medo da espada opressora, eles virar-se-ão cada um para o seu povo, e eles fugirão cada um para a sua própria terra. Israel é uma ovelha desgarrada, os leões o afugentaram. Primeiramente o rei da Síria o devorou, e por último, este Nabucodonosor, rei de Babilônia, quebrou os seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que eu punirei o rei de Babilônia e a sua terra, como eu puni o rei da Síria. E eu trarei Israel novamente para a sua habitação, e ele alimentar-se-á em Carmelo e em Bazã, e a sua alma estará satisfeita sobre o monte Efraim e Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, a iniquidade de Israel será procurada, e nenhuma será achada. E os pecados de Judá não mais serão encontrados, porque perdoarei aqueles que restarem. Sobe contra a terra de Merataim, contra esta e contra os habitantes de Pecote. Devasta e destrói completamente após eles, diz o Senhor, e faze conforme tudo que eu tenho ordenado. Um som de batalha está na terra e de grande destruição. Como está o martelo de toda a terra cortado em pedaços e quebrado, como Babilônia tornou-se uma desolação entre as nações. Eu coloquei uma armadilha para ti, e tu és também uma presa, ó Babilônia, e tu não estavas alerta. Tu foste encontrada e também capturada, porque contendeste contra o Senhor. O Senhor abriu seu arsenal e tirou as armas de sua indignação, pois esta é a obra do Senhor, Deus dos exércitos, na terra dos caldeus. Vinde contra ela da fronteira mais distante, abri seus depósitos, lançai-a como montões e a destruí completamente. Nada dela lhe fique de resto. Matai todos os seus novilhos, deixai-os descer para o abate. Ai deles,
pois o seu dia é vindo, o tempo da sua visitação. A voz daqueles que fogem e escapam da terra de Babilônia para declarar em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do seu templo. Convocai os arqueiros contra a Babilônia, todos vós que entesais o arco, acampai contra ela ao redor. A ninguém dali deixai escapar, recompensai-a, conforme sua obra, conforme tudo que ela tem feito, pois ela tem sido arrogante contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto, seus jovens cairão nas ruas, e naquele dia todos os seus homens de guerra serão cortados, diz o Senhor. Eis que sou contra ti, ó tu, mais orgulhoso, diz o Senhor Deus dos exércitos, porque teu dia é vindo, e o tempo em que eu te visitarei, e o mais orgulhoso tropeçará e cairá, e ninguém o erguerá. E eu atearei um fogo às suas cidades, e este devorará todos ao seu redor. Assim diz o Senhor dos exércitos: os filhos de Israel, os filhos de Judá, foram oprimidos juntamente, e todos os que o tomaram cativos os retiveram, e eles recusam-se a libertá-los. O seu Redentor é forte, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Ele irá pleitear sua causa, para que possa dar repouso à terra e inquietar os habitantes de Babilônia. Uma espada está sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os habitantes de Babilônia, e sobre os seus príncipes, e sobre seus sábios homens. Uma espada está sobre os mentirosos, e eles irão caducar. Uma espada está sobre os seus poderosos homens, e eles ficarão consternados. Uma espada está sobre os seus cavalos, e sobre suas carruagens, e sobre todo o povo misto que está no meio dela, e eles tornar-se-ão como mulheres. Uma espada está sobre os seus tesouros, e eles serão roubados. A seca está sobre suas águas, e elas secarão, porque esta é a terra de imagens esculpidas, e eles estão loucos acerca de seus ídolos. Portanto, habitarão ali os animais selvagens do deserto, com os animais selvagens das ilhas, e com as corujas. E as corujas habitarão nela. E esta não será mais habitada para sempre, nem será ela habitada de geração a geração. Como Deus destruiu Sodoma e Gomorra, e as cidades vizinhas, diz o Senhor, deste modo, nenhum homem habitará ali, nem qualquer filho de homem habitará nela. Eis que um grande povo virá do norte, e uma grande nação, e muitos reis serão levantados das costas da terra. Eles irão segurar o arco e a lança. Eles são cruéis e não mostrarão misericórdia. Suas vozes rugirão contra o mar, como o mar, e eles montarão em cavalos, cada um posto em ordem, como um homem para a batalha contra ti, ó filha de Babilônia. O rei de Babilônia ouviu relatos sobre eles, e suas mãos tornaram-se frágeis. Angústia apoderou-se dele, e pontadas, como as de uma mulher em trabalho de parto. Eis que ele, como um leão, subirá da rocha do Jordão até a habitação do forte. Porém, eu os farei de repente escapar de lá. E quem é o homem escolhido para que eu possa estabelecer sobre ela? Pois quem é semelhante a mim? E quem me designará o tempo? E quem é o pastor que resistirá perante a mim? Portanto, ouvi o conselho do Senhor, que ele executou contra a Babilônia e suas intenções, que ele planejou contra a terra dos caldeus. Certamente, os menores do rebanho os arrastarão. Certamente, ele fará suas habitações desoladas com ele. Ao barulho da tomada de Babilônia, a terra estremece, e o grito se ouviu entre as nações. Vamos para o capítulo 51. Assim diz o Senhor: eis que levantarei contra a Babilônia e contra aqueles que habitam no meio daqueles que se levantam contra mim um vento destruidor. E enviarei para a Babilônia peneiradores, que a irão peneirar, e esvaziarão sua terra, porque no dia da aflição eles serão contra ela e em todas as direções ao seu redor. Contra aquele que entese o arqueiro o seu arco, e contra aquele que a si mesmo exalta em sua couraça, não poupe seus jovens, destruir completamente todo o seu exército. Desta forma os mortos cairão na terra dos caldeus, e aqueles que são atravessados nas suas ruas. Porque Israel não foi abandonado, e nem Judá pelo seu Deus, pelo Senhor dos exércitos, embora sua terra estivesse preenchida com o pecado contra o Santo de Israel. Fugi do meio de Babilônia,
e livrai cada homem a sua alma. Não sejais cortados dentro da sua iniquidade, porque este é o tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará em retribuição uma recompensa. Babilônia tem sido uma taça de ouro na mão do Senhor, que embriagou toda a terra. As nações beberam do seu vinho, por isso as nações estão enlouquecidas. Babilônia está repentinamente caída e destruída. Gemei por ela. Tomai bálsamo para sua dor, supondo-se que ela possa ser curada. Bom, Babilônia foi usada como uma taça de ouro, né, na mão do Senhor para derramar a ira, né, sobre todas as nações. Porém, Babilônia também foi punida por causa do seu próprio pecado. Né? Versículo 9. Nós teríamos curado Babilônia, porém ela não está curada. Abandonai-a e deixai-nos ir cada um para a sua própria região, pois o seu juízo chega até o céu, e esta elevada até nos céus. E está, elevada até os céus. O Senhor produziu nossa justiça. Vinde e declaremos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Tornai polidas as flechas, reuni os escudos. O Senhor agitou o espírito dos reis dos medos, pois seu plano é contra a Babilônia, para destruí-la. Os medos são os persas, né? A nação que iria atacar a Babilônia. Para destruí-la, porque esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Erguei o estandarte sobre os muros de Babilônia, tornai a vigilância forte, estabelecei as sentinelas, preparai as emboscadas, pois o Senhor tem planejado e executado o que ele falou contra os habitantes de Babilônia. Ó tu que habitais sobre muitas águas, abundante em tesouros, teu fim chegou, e a medida de tua ganância. O Senhor dos exércitos jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu te encherei de homens, como de lagartas, e eles erguerão um grito contra ti. Ele fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo pela sua sabedoria, e estendeu o céu pelo seu entendimento. Quando ele pronuncia sua voz, há uma multidão de águas no céu. Ele faz os vapores subirem desde os confins da terra. Ele faz relâmpagos com chuva e traz o vento dos seus tesouros. Todo homem é bruto em seu conhecimento. Todo fundidor fica perplexo pela imagem esculpida, porque a sua imagem fundida é falsidade e nenhum fôlego existe nelas. Elas são vaidade, obra de erros. No tempo de sua visitação perecerão. A porção de Jacó não é semelhante a elas, porque ele é o que forma todas as coisas. E Israel é a vara da sua herança. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Aqui está falando o seguinte, que os deuses que os babilônios fizeram, construídos por mãos humanas, esculpidos, né, não tem fôlego, não se move, não vai poder fazer nada. Porém, a porção de Israel, que é o Senhor, esse é o Senhor dos exércitos. Esse Senhor dos exércitos é o seu nome. Israel é a sua herança. Versículo 20. Tu és meu machado de batalha e as armas de guerra, porque contigo eu despedaçarei as nações, e contigo eu destruirei reinos. E contigo eu despedaçarei o cavalo e o seu cavaleiro, e contigo eu despedaçarei a carruagem e seu cavaleiro. Contigo eu também despedaçarei homem e mulher, e contigo eu despedaçarei velho e jovem, e contigo eu despedaçarei o jovem e a donzela, e também despedaçarei contigo o pastor e seu rebanho, e contigo eu despedaçarei o agricultor e o seu jugo de bois, e contigo despedaçarei capitães e governantes, e darei retribuição à Babilônia e a todos os habitantes da Caldeia, todo o mal que eles fizeram em Sião à vossa vista, diz o Senhor. Eis que eu sou contra ti, ó monte destruidor, diz o Senhor, que destrói toda a terra, e eu estenderei a minha mão sobre ti, e a te revolverei das rochas, e te tornarei um monte de cinzas. E eles não tomarão de ti uma pedra para uma esquina, nem uma pedra para fundações, porém tu estarás desoladas para sempre, diz o Senhor. Erguei vós um estandarte na terra, soprai a trombeta entre as nações, preparai as nações contra ela, convocai contra ela os reinos de Ararat, Mini e Askenaz, designai um capitão contra ela, fazei os cavalos surgir como lagartas ásperas, preparai contra ela as nações com os reis dos medos e os seus capitães, e todos os seus
governantes e toda a terra do seu domínio. E a terra irá tremer e sentir tristeza, porque todo o desígnio do Senhor será realizado contra a Babilônia, para fazer a terra de Babilônia uma desolação, sem um habitante. Os homens poderosos de Babilônia desistiram de lutar. Eles permaneceram em suas fortificações. O poder deles tem falhado. Eles tornaram-se como mulheres. Eles queimaram as suas habitações, seus ferrolhos estão quebrados. Um correio correrá para encontrar o outro, e um mensageiro para encontrar outro, para mostrar ao rei de Babilônia que a sua cidade foi capturada de todos os lados, e as passagens estão bloqueadas, e os canaviais foram queimados a fogo, e os homens de guerra estão aterrorizados, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a filha de Babilônia é como uma eira, este é o tempo para debulhá-la. Ainda um curto período de tempo, e o tempo da sua colheita chegará. Nabucodonosor, rei de Babilônia, me devorou, ele me esmagou, ele tornou-me em vaso vazio, ele me tragou como um dragão, ele encheu seu ventre com minhas iguarias, ele me expeliu. A violência feita a mim e a minha carne seja sobre Babilônia, dirá o habitante de Sião, e o meu sangue sobre os habitantes da Caldeia, dirá Jerusalém. Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu pleitearei a tua causa e vingarei por ti. Irei secar o seu mar e farei as suas nascentes secarem, e Babilônia tornar-se-á amontoados, uma habitação para dragões, um assombro e um assovio sem um habitante. Eles rugirão juntamente como leões, eles bramirão como filhotes de leões. No seu calor farei as suas festas e eu os embriagarei, para que possam regozijar-se e dormir um sono perpétuo e não acordem, diz o Senhor. Eu os derrubarei como cordeiros para a matança, como carneiros juntamente com bodes. Como foi Sesaque tomada, e como está o louvor da terra inteira surpreso. Como foi a Babilônia tornada um assombro entre as nações. O mar subiu sobre Babilônia, ela foi coberta com a multidão de suas ondas. As suas cidades são uma desolação, uma terra seca, um deserto, uma terra que nenhum homem habita, e nem qualquer filho de homem passa perto dali. Eu punirei Bel em Babilônia, e tirarei de sua boca aquilo que ele tragou, e as nações não irão mais se dirigir a ela. Sim, o muro de Babilônia cairá. Meu povo, sai vós do meio dela, e cada homem livre a sua alma da violenta ira do Senhor. E para que não desfaleça os vossos corações, e vós temais pelo rumor que será ouvido na terra. Um rumor irá chegar 1 ano depois disso, e em outro ano irá chegar um rumor, e violência na terra, governante contra governante. Portanto, eis que dias vêm, em que eu executarei juízo sobre as imagens esculpidas de Babilônia, e a sua terra inteira estará perplexa, e todos os seus mortos cairão no meio dela. Então o céu e a terra, e todos aqueles que estão nela, cantarão por Babilônia. Do norte lhes virão os saqueadores, diz o Senhor. Como Babilônia fez mortos de Israel cair, assim em Babilônia cairão os mortos de toda a terra. Vós que escapastes da espada, ide embora, não fiqueis parados. De longe lembrai do Senhor, e deixai Jerusalém adentrar em vossa mente. Nós estamos perplexos, porque nós temos ouvido desonra. Vergonha tem coberto nossas faces, pois estrangeiros estão adentrados aos santuários da casa do Senhor. Por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu executarei juízo sobre as suas imagens esculpidas, e por toda a sua terra os feridos irão gemer. Ainda que Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse a altura de sua fortaleza, contudo, dentro de mim, virão saqueadores sobre ela, diz o Senhor. Um som de um clamor chega de Babilônia, e grande destruição da terra dos caldeus, porque o Senhor saqueou Babilônia, e destruiu a sua grande voz. Quando as suas ondas rugem como grandes águas, um ruído de sua voz é pronunciado, porque o saqueador veio sobre ela, sobre Babilônia, e seus poderosos homens são capturados. Cada um dos seus arcos estão quebrados, porém o Senhor Deus das recompensas certamente irá retribuir. E eu embriagarei os seus príncipes, e os seus sábios, e os seus capitães, e os seus governantes, e os seus poderosos homens, e eles dormirão sono perpétuo, e não acordarão, diz o rei,
cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros de Babilônia serão completamente rompidos, e seus altos portões serão queimados a fogo, e o povo trabalhará em vão, e o povo para o fogo, e eles se cansarão. A palavra que Jeremias, o profeta, ordenou a Seraías, o filho de Nerias, o filho de Maaseias, quando ele veio de Zedequias, o rei de Judá, para a Babilônia, no 4º ano de seu reinado. E este Seraías era um príncipe sereno. Então, Jeremias escreveu Jeremias escreveu em um livro todo o mal que deveria vir sobre a Babilônia. E todas essas palavras estão escritas contra a Babilônia. E Jeremias disse a Seraías: quando tu chegares à Babilônia, verás e lerás todas essas palavras. Então tu dirás: ó Senhor, tu tens falado contra este lugar para cortar, e que ninguém restará nele, nem homem, nem animal, para sempre ele estará desolado. E será que, quando tu tiveres acabado a leitura deste livro, lhes atarás uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates, e tu dirás: desta forma irá a Babilônia afundar, e não se levantará do mal que eu trarei sobre ela, e eles se cansarão. Até aqui são as palavras de Jeremias. Vamos para o 52. Acho que nem vale a pena me aprofundar no que eu ia falar, mas só a título de conhecimento aí, quem sabe alguém já passou por isso, ou fique alerta para que você não passe. Esses versículos anteriores que nós lemos, falando dos livros das maldições, em uma linha, né, neopentecostal, onde muita coisa é válida, né, inventam-se muitas coisas. Já pegaram um livro assim, ó, pequeno, e aí pedindo para as pessoas escreverem: ó, escreve no livro aí todas as maldições, todas as coisas ruins que têm acontecido na sua vida, porque nós vamos amarrar uma pedra nesse livro e lançar em um rio. Assim como aconteceu lá com Babilônia, todas as maldições foram escritas no livro e lançadas no rio, para que aquelas maldições viessem. Gente, é só loucura, é só besteira, não cai nessas coisas aí não. Mas deixa para lá, vamos continuar aqui a leitura. Jeremias 52, versículo 1. Zedequias, agora um breve resumo, é o último capítulo e um breve resumo. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar. Ele reinou 11 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Hamutal, filha de Jeremias de Líbina. E ele fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que Jeoiaquim tinha feito. Porquanto, por causa da ira do Senhor, isto aconteceu em Jerusalém e em Judá, até ele os ter expelido de sua presença. E Zedequias rebelou-se contra o rei de Babilônia. E aconteceu o quê? No 9º ano do seu reinado, no 10º mês, no 10º dia do mês, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia. Veio ele e todo o seu exército contra Jerusalém, e acamparam-se contra ela, e edificaram fortificações contra ela ao redor. Então, a cidade foi sitiada até o 11º ano do rei Zedequias. E no 4º mês do 9º dia do mês, a fome era intensa na cidade, que não havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi quebrada. Todos os homens de guerra fugiram e saíram da cidade à noite pelo caminho do portão entre os 2 muros, que estava próximo ao jardim do rei. Agora os caldeus estavam mais próximos da cidade por todo lado. E eles foram pelo caminho da planície. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei, e eles alcançaram Zedequias nas planícies de Jericó. E todo o seu exército foi disperso dele. Então capturaram o rei e o levaram até o rei de Babilônia, a Riblá, na terra de Ramate, onde ele emitiu sentença sobre ele. E o rei de Babilônia matou os filhos de Zedequias perante os seus olhos. Ele também matou todos os príncipes de Judá em Riblá. Então ele arrancou os olhos de Zedequias, e o rei de Babilônia o amarrou em correntes, e o levou para a Babilônia, e o colocou na prisão até o dia de sua morte. Ora, no 5º mês do 10º dia, que foi o 19º ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia, Nebuzaradã, capitão da guarda que serviu o rei de Babilônia, veio até Jerusalém e queimou a casa do Senhor, e a casa do rei, e todas as casas de Jerusalém, e todas as casas dos grandes homens,
ele as incendiou. E todo o exército dos caldeus que estavam com o capitão da guarda demoliram todos os muros de Jerusalém em redor. Então, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou cativos alguns pobres dentre o povo, e o restante do povo que permaneceu na cidade, e aqueles que desertaram para o rei de Babilônia, e o restante da multidão. Porém, Nebuzaradã, o capitão da guarda, deixou alguns dos pobres da terra para vinhateiros e agricultores. Também as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor e as bases, e o mar de bronze que estava na casa do Senhor, os caldeus quebraram e levaram todo o bronze para a Babilônia. Os caldeirões também, e as pás, e os apagadores de velas, e as bacias, e as colheres, e todos os vasos de bronze com que eles ministravam, eles tomaram. E o capitão da guarda tomou as bacias, e os braseiros, e as tigelas, e os caldeirões, e os castiçais, e as colheres, e as taças, aquilo que era de ouro, em ouro, e aquilo que era de prata, em prata. As duas colunas, um mar e 2 bois de bronze, que estavam sob as bases, os quais o rei Salomão tinha feito na casa do Senhor, o bronze de todos esses vasos era de peso incalculável. E com relação às colunas, a altura de uma coluna era 18 cúbitos, e uma tira de 12 cúbitos a circundava. E a espessura desta era de 4 dedos, e esta era oca. E um capitel de bronze estava sobre ela, e a altura de um capitel era 5 cúbitos, com rede e romãs sobre os capitéis ao redor, tudo de bronze. Semelhante a esta era a segunda coluna e as romãs. Então, isso aqui vocês já viram, né? Eu já mostrei para vocês até imagens, por isso que a leitura está bem avançada. Versículo 23. E havia 96 romãs sobre um lado, e todas as romãs sobre a rede eram 100 em todas as direções ao redor. Eram 100 em todas as direções ao redor. E o capitão da guarda levou Seraías, o sumo sacerdote, e Sofonias, o segundo sacerdote, e os 3 guardiões da porta. Ele tomou também da cidade um eunuco, que tinha responsabilidade sobre os homens de guerra, e 7 daqueles homens que eram próximos à pessoa do rei, que foram encontrados na cidade, e o escriba mais importante do exército, que convocava o povo da terra, e 60 homens do povo da terra, e foram encontrados no meio da cidade. Então, Nebuzaradã, o capitão da guarda, os tomou e os trouxe ao rei da Babilônia, de Babilônia, a Riblá. E o rei de Babilônia os feriu e os matou em Riblá, na terra de Ramate. Desta forma, Judá foi levado cativo da sua própria terra. Este é o povo a quem Nabucodonosor levou cativo no 7º ano, 3.023 judeus. No 18º ano, Nabucodonosor levou cativos de Jerusalém 832 pessoas. No 23º ano, Nabucodonosor, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou cativos dos judeus 745 pessoas. Todas as pessoas foram 4.600. Isso aconteceu no 37º ano do cativeiro de Jeoiaquim, rei de Judá, no 12º mês, no 25º dia do mês, que Evil-Merodach, rei de Babilônia, no 1º ano de seu reinado, levantou a cabeça de Jeoiaquim, rei de Judá, e o trouxe para fora da prisão, e falou-lhe bondosamente, e colocou seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia, e mudou suas vestes de prisão, e este comeu continuamente pão perante ele todos os dias da sua vida, e para sua alimentação foi-lhe dada alimentação contínua pelo rei de Babilônia, cada dia uma porção, até o dia de sua morte e todos os dias de sua vida. Bom, concluímos mais um livro, graças ao nosso bom Deus. Agradeça, comemore sempre as pequenas conquistas. Mais um livro concluído, falta pouco para encerrarmos, concluímos toda a Bíblia. Amanhã nós vamos iniciar um novo livro, o livro de Lamentações. O que será que tem lá no livro de Lamentações? Qual o propósito desse livro ter sido escrito? A visão panorâmica desse livro eu entrego para vocês amanhã. Convide amigos, familiares, reforce o clube de leitura. Digo e repito, eu sei que alguns, quando a gente entra assim em leituras mais dinâmicas, mais históricas, acabam que ficam mais desanimados. Mas vamos dar uma animada novamente, vou colocar recados nos grupos, façam a parte de vocês também, compartilhem o link para que as pessoas entrem para o grupo, chamem convidados e vamos em frente, tá bom? Um abraço, gente, de fé e força, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.